Praga vampírica atinge a humanidade, tornando todos em vampiros, e os que não foram transformados serão caçados e servirão de mantimento. O filme é 2019, o ano da extinção. Se gostar, se inscreve no canal para fortalecer. E agora, vamos para mais um recap! Em 2019, uma garota escreve uma carta, onde fala como ela nunca mudará ou crescerá, sendo que ela não aguenta mais. Ela sai de casa para ver o nascer do sol, e quando ela olha para cima, vemos seus olhos amarelos. Ela é uma vampira, pois assim que o sol nasce, todo o seu corpo queima instantaneamente. Vemos o mundo vazio durante o dia. Por causa de uma praga causada por um morcego infectado em 2009, a maioria da humanidade se tornou vampira. A população está desesperada e os pesquisadores estão começando a procurar substitutos do sangue para manter a população de vampiros alimentada, enquanto um pequeno grupo deles luta pelos direitos humanos, uma vez que eles estão sendo caçados e cultivados para mantimento. Quando a noite cai, o mundo ganha vida novamente. Os vampiros vivem normalmente como os humanos costumam fazer. Edward Dalton vai de carro até certo ponto e dali vai de metrô para o trabalho. Ele trabalha como hematologista da Brolly Marks, uma empresa farmacêutica e fornecedora importante de sangue. Depois de passar pela segurança na entrada do prédio, Edward passa pelos reservatórios com as máquinas que cultivam humanos, lugar que ele odeia ter que passar antes de chegar no laboratório. Ele está tentando encontrar um substituto de sangue, mas sua última tentativa fracassou. Então ele se reúne com seu chefe. O comissário os informa sobre os resultados de um experimento que foi realizado em um vampiro condenado à morte. Ele foi selecionado para um estudo sobre os efeitos da privação de sangue. A falta de sangue causada degeneração completa do lobo frontal do cérebro. Os primeiros sinais disso foram suas orelhas ficando mais alongadas, sem racionalidade ou emoções. Eles chamam essas criaturas de subespécies e estão se tornando um problema nas ruas. Restam apenas 5% da população humana, e se eles não encontrarem um substituto, todos eles também se tornarão em subespécie. Brolly então interrompeu a reunião e levou Edward para seu escritório para uma reunião privada, onde lá ele ignorava o café com sangue que lhe foi servido enquanto Brolly contava sua história. Ele fala que descobriu ter câncer terminal antes da epidemia, porém o vampirismo o curou. Ele acrescenta falando que sua filha se recusou a se tornar vampira e fugiu. Ele sabe que Edward tem pena dos humanos e fala que também, e é por isso que eles precisam começar os testes o mais rápido possível para salvar a raça humana. Edward vai para o seu laboratório e discute isso com Christopher, que fala sobre o substituto ter bons resultados em animais, e então era hora de ir além e fazer testes em vampiros. Momentos depois, os pesquisadores começam a testar enquanto Brolly e alguns policiais assistiam da janela. Edward injeta lentamente o substituto no corpo de um soldado, que a princípio se sente bem, porém uma vez que toda a dose é aplicada, ele vomita e começa a ter fortes convulsões e grandes bolhas surgindo em seu corpo. Os pesquisadores imediatamente se movem para segurá-lo e injetar outro produto para fazer parar de ter convulsões e as bolhas sumirem. Um segundo depois, seu corpo explode. Mais tarde, Edward sai do escritório e dirige para casa. Ele vê no noticiário que fala sobre distúrbios relacionados a esquemas de racionamento de sangue. Ele nota algo errado enquanto coça a orelha, abre o espelho e percebe que suas orelhas estão começando a crescer. Essa distração faz com que ele não veja um carro vindo na direção oposta e por pouco ele consegue desviar e parar seu veículo, mas o outro carro bate numa cerca. Edward sai para ajudar e leva uma flechada no braço. As pessoas que saem do outro carro são humanos. Carros de polícia podem ser ouvidos se aproximando deles. Edward fala que só quer ajudar e pede aos humanos que entrem em seu carro. E os humanos não têm outra escolha a não ser se esconderem. Edward ativa a proteção diurna do carro. Ele tira a flecha de seu braço antes que a polícia chegue. Ele mente para a polícia mostrando para qual direção os humanos fugiram. Audrey encontra o crachá de identificação de Edward e descobre seu trabalho.
A polícia vai embora e os humanos saem do carro. Audrey parabeniza Edward pelo seu aniversário e em seguida fogem. Edward está quase em casa e vê o anúncio da comunidade sobre o nascer do sol em 1 hora. Em casa ele janta e começa a cuidar de suas plantas. Repentinamente, seu irmão chamado Frank Dalton aparece. Ele não era visto há meses porque está no exército. Frank fala sobre como faz falta a festa de aniversário para ele. Edward responde que já fez 35 anos 10 vezes, mas Frank não se importa e acha que devem comemorar. Ele trouxe uma garrafa de sangue humano 100% puro. Ele serve 2 copos enquanto ironiza seu irmão por ele beber sangue de porco. Edward não aceita beber sangue humano. Frank se enfurece e inicia uma discussão entre eles. Frank condena Edward por não tocar em sangue humano, mas trabalha para uma empresa que cultiva pessoas, o que Edward vê como mal necessário para poder encontrar o substituto. Ele também condena Frank por caçar humanos para o exército. Edward pega a garrafa de sangue e derrama na pia. Frank toma dele e a quebra na parede e quer ir embora, mas uma criatura da subespécie surge em seu caminho. A criatura entra na cozinha e começa a lamber o sangue na parede. Frank pega uma faca para espantar o monstro, fazendo-o atacar e o jogar para longe contra a parede. A criatura se move na direção de Edward. Frank acorda e recupera a faca. Juntos, os dois tentam atacar a criatura, mas ela salta e fica pendurada no teto. Isso permite que Frank faça ataques bem-sucedidos e elimine o monstro. A polícia chega para averiguar a situação. Um dos policiais encontra um anel na criatura, que faz Edward lembrar que é seu jardineiro local. Também encontra algumas feridas auto-infligidas, fazendo concluir que a alimentação de si mesmo acelera a mutação. De manhã, Edward acorda com um alerta de segurança. Ele vai verificar e, ao acender as luzes, encontra Audrey apontando a besta para ele. Ela diz a ele que eles estão procurando por vampiros em quem podem confiar e que precisa da ajuda dele para encontrar um outro caminho além do substituto. Ela dá a ele uma folha de papel com um mapa. Edward é distraído por um barulho e se vira, permitindo que Audrey fosse embora. Quando ele verifica o barulho, vemos Frank, que pergunta a Edward quem era a mulher. Edward diz que não é ninguém. Edward vai trabalhar e se encontra com seu chefe para pedir uma garantia de que o substituto realmente será usado para substituir a necessidade de suprimento humano. Broly diz que a maior parte da população ficará feliz com isso, mas um pequeno setor sempre exigirá algo real. Edward lembra que isso incluirá também sua filha. No laboratório, ele olha o mapa que Audrey lhe entregou. Edward não volta para casa. Ele coloca a proteção da luz no carro e segue o mapa para o interior, onde Audrey já está esperando. Ele estaciona na sombra de uma árvore e, depois de colocar um chapéu e óculos escuros, sai do carro. Sempre toma cuidado para não pisar na luz. Ele se aproxima de um homem idoso chamado Lionel Cormack. Ele diz que costumava ser um vampiro, mas agora é humano novamente. Edward quer saber como, mas eles são interrompidos por Audrey. Frank aponta a arma para ela. Edward tenta pará-lo, mas Frank não dá ouvidos, e o reforço do exército já está chegando. Audrey empurra Frank para a luz do sol e tenta fugir com o idoso, mas seu carro é destruído pelos soldados. Então conseguem fugir no carro junto com Edward. Eles são perseguidos e baleados enquanto fogem. Isso cria vários buracos na proteção escura das janelas do carro. Audrey consegue cobri-los com as mãos. A câmera também é danificada, então Edward não vê mais à frente. Lionel assume o volante para que ele possa ver a estrada através de um buraco e Edward possa se esconder da luz. Eles chegam numa ponte velha. Lionel dirige o mais rápido que pode para conseguir cruzá-la. Eles conseguem, mas o caminhão militar não, e a ponte quebra, causando uma explosão. De noite, eles estacionam perto de um rio e Lionel conta sua história para Edward. Ele costumava trabalhar em modificações para a luz do dia em carros e teve uma das primeiras lojas na cidade. Diz que dirigir durante o dia era incrível porque não havia outras pessoas por perto, mas também pode ser muito perigoso para o motorista
caso se por acidente ele se expusesse à luz do sol. E foi o que aconteceu com Lionel. Ele não estava se sentindo bem porque não tinha se alimentado. Então ele bateu o carro contra uma cerca do rio, a batida o jogou para fora do carro e ele pegou fogo no ar antes de cair dentro do rio, e quando saiu da água, ele era humano de novo. Lionel e Audrey querem que Edward recrie essas condições com segurança, para assim fazer com que todos os vampiros consigam voltar a ser humanos novamente. De volta à empresa, Broly está vendo algumas fotos de sua filha quando Frank chega para vê-lo. Broly o parabeniza por ter relatado o que aconteceu e diz a ele que se Edward retornar imediatamente, nenhuma cobrança formal será feita. Edward e os humanos estão dirigindo para um esconderijo. Edward não consegue parar de olhar para o pescoço de Audrey. Quando ela percebe isso e vê suas orelhas pontudas, ela corta a mão e derrama um pouco de sangue em um copo para ele beber. Ele imediatamente se recusa, mas Audrey fala que não quer se preocupar com ele atacando ninguém quando chegarem no lugar que estão indo. Ele aceita e bebe. Algumas horas depois, eles chegam a um antigo lugar onde Edward conhece outros humanos, incluindo Jarvis, que está liderando um grupo de resgate para encontrar mais humanos. Eles entram na casa e conhecem o senador Wes Turner, um vampiro político a favor de proteger os direitos humanos e de encontrar a cura. Broly, por outro lado, observa uma de suas máquinas que perdeu todos os seus humanos e seus pesquisadores, retirando um corpo. E na barraca de café na estação de metrô, um homem reclama de seu café não ter sangue o suficiente. A funcionária diz a ele que 5% é o que ela pode servir. O homem não aceita um não como resposta e rouba uma bolsa de sangue que, ao quebrá-la, espirra em todos ao seu redor. Então as pessoas se revoltaram e atacam a barraca de café para roubar mais sangue. A polícia chega para eletrocutá-los e levá-los à submissão, enquanto os próprios funcionários também bebem o sangue dentro da barraca. De manhã, Edward tirou um pouco de sangue de Lionel para fazer alguns testes, enquanto ele faz algumas perguntas sobre como ele se sentiu no dia em que ele se tornou humano. Edward acha que talvez a única maneira de tratar o sangue seja ele estar ainda dentro do corpo e controlando a combustão da luz solar. Algumas horas depois, quando ele sai do laboratório para fazer uma pausa, a maioria dos humanos se afasta dele. Audrey diz que eles podem temê-lo, mas ainda acha que ele pode ajudar. Edward confessa que não queria se transformar, mas Frank o traiu e o transformou forçado. Edward percebe os tanques de fermentação, e depois que Audrey confirma que eles são herméticos, eles olham para eles de dentro. Os tanques têm extratores de ar que permitiriam apagar o fogo, e Edward decide usá-los em seus experimentos. Eles começam a trabalhar nas modificações possíveis. No meio da noite, vemos o grupo de Jarvis na estrada em um trem de humanos resgatados para o vinhedo, incluindo a filha de Broly, quando de repente um tiro fura o pneu e eles são forçados a parar os carros. Eles saíram com suas armas prontas, mas o exército estava cercando e após uma curta troca de tiros, todos os humanos são sedados e capturados. Ellison consegue entrar em contato com o vinhedo, mas cai inconsciente também. Então Frank pega o walkie-talkie das mãos dela e o usa para rastrear a ligação. Na vinha, todos os humanos estão pegando suas coisas. Edward quer ficar ali, pois não há outra chance de recriar o experimento. Então, Lionel e Audrey decidem ficar com ele e o ajudar. De volta à empresa Broly, Allison acorda no escritório de seu pai e pega uma faca quando ele chega para vê-la. Allison implora pela vida de seus amigos. Broly diz que está feliz em vê-la, mas enquanto ele a abraça, fala que não pode fazer nada por seus amigos. Ela o empurra e corre para a porta, quando Broly percebe que sua filha o tinha esfaqueado. Frank surge e nocauteia ela. Quando a manhã chegar no vinhedo, o experimento está pronto para começar. Audrey vai assistir aos monitores enquanto Lionel fica no tanque com Edward, que tem um monitor cardíaco conectado ao seu peito e coberto por um cobertor molhado. O processo é simples. Eles abrem o buraco que fez no tanque para deixar a luz do sol entrar e queimar Edward.
Em seguida, eles usam um extrator de ar para extinguir o fogo. As 2 primeiras tentativas foram um fracasso, mas eles deixaram Edward queimar por mais tempo na 3ª tentativa. E dessa vez, funciona, quando o monitor cardíaco mostra os primeiros pulsos constantes e Edward consegue se tornar humano novamente. Sua alegria é interrompida pelo exército que chega para invadir o local, mas eles se escondem em um barril de vinho. Na empresa, Frank visita Broly, que está sendo tratado de sua ferida. Ele pede a Frank para fazer algo por ele, então Frank sai da sala para ver Allison em sua cela. Ele está lá para transformá-la em vampiro também, mas ela se recusa. Mesmo assim, Frank a morde de qualquer forma. No vinhedo, o trio deixa o esconderijo depois de se certificar de que está seguro de sair. Edward sai e fica surpreso com a luz do sol tocando sua pele sem queimar, enquanto Lionel recupera um carro antigo dele. Na empresa, Broly vê como todas as suas máquinas estão vazias agora e vai verificar sua filha que não está bebendo sua ração de sangue. Ele entra na cela e descobre que ela está se mordendo, o que se transformará em uma mutação. Ela ataca seu pai e a culpa por tudo, enquanto é levada por um militar. Depois que os militares impõem a lei marcial para que pudessem lutar livremente contra a subespécie nas ruas, vemos Edward, Audrey e Lionel que estão chegando na cabana de Turner e lá encontram todos os humanos mortos. Audrey está começando a perder as esperanças, mas Edward diz que conhece alguém que pode ajudar. Vemos agora Christopher conseguindo uma pausa no trabalho e os militares estão arrastando a mutação da subespécie à luz do sol para a execução. Allison está entre eles e vê-la morrer faz Frank considerar sua posição. De noite, Christopher retorna para sua casa, onde encontra o trio aguardando por ele. Edward diz que tem a cura, que é muito melhor que o substituto, e pede sua ajuda para recriar o experimento. A conversa deles é interrompida pelo telefone tocando. Christopher pede licença e sai da sala para atender. Ele demora muito para voltar, e por isso gera desconfiança. Então Audrey vai para trás dele, enquanto Edward e Lionel verificam seu casaco. Christopher deixou o celular aberto numa ligação o tempo todo, e agora todos na empresa sabem onde eles estão. O exército chega rapidamente, nocauteia e captura Audrey, mas Lionel e Edward escapam pelo metrô. Eles se esconderam em uma velha garagem abandonada, e lá são atacados por uma criatura da subespécie. Frank aparece, atira na criatura e percebe que seu irmão se tornou humano novamente. Ele confessa que só o transformou em vampiro porque não queria vê-lo morrer. Ele admite que cometeu um erro e agora quer ajudar, mas quando Lionel se aproxima dele, sua sede por sangue aumenta e ele pula sobre o idoso para mordê-lo. Edward o agarra e o tira de cima de Lionel. Ele está pronto para atirar em seu irmão, quando percebe algo estranho que o faz parar. Momentos depois, Edward entra no prédio da empresa, disparando os alarmes com sua condição humana. A segurança o pega e o leva ao escritório de Broly, que estava com Audrey sob controle sangrando em uma cadeira. Edward diz a ele que se arrependeu de tudo e quer ser vampiro de novo. Broly mostra a ele que eles finalmente encontraram um substituto, que agora não precisa mais de Edward, chamando-o de covarde. Edward então diz que Broly também é covarde porque não conseguiu transformar sua própria filha. Furioso com esse desrespeito, Broly morde Edward, mas ele não se importa. Esse tem sido seu plano o tempo todo. Repentinamente, Broly começa a se transformar em humano, e Edward se lembra de como Frank também. Ele explica que beber sangue de vampiro tratado é a cura. Broly pressiona o alarme para chamar a segurança, e vemos caminhões do exército chegando no estacionamento. Quando os soldados deixam seus veículos e se aproximam do elevador, as portas se abrem para revelar Broly amarrado a uma cadeira, fazendo com que os vampiros entrem em frenesi e se alimentem dele. Audrey e Edward descem as escadas e estão deixando o prédio quando mais soldados chegam para bloquear o caminho. As portas de vidro quebram repentinamente quando Frank dirige o carro de Lionel para dentro, porém mais reforço chega rapidamente, e agora eles estão cercados. Frank diz a Edward para fugir,
e se sacrifica, permitindo que todos os soldados pulem sobre ele e o devorem. Edward não tem tempo para chorar sua morte porque a segurança leva Audrey e ele vai resgatá-la. Ele segue até a sala de segurança e depois de uma luta consegue matar 2 guardas vampiros e ajuda Audrey a matar o terceiro. Eles assistem nas câmeras de segurança como os soldados que se alimentaram de Frank se transformaram em humanos novamente, e os outros soldados vampiros agora os atacam também. Então o ciclo de massacre de alimentação vampírica acontece, e no momento em que Edward e Audrey voltam para o saguão, apenas alguns soldados humanos permanecem de pé. Christopher aparece e mata todos os soldados agora humanos, alegando que não pode haver uma cura. Ele está prestes a atirar neles também, quando uma flecha atinge seu peito e o mata. É Lionel que veio ajudar. Audrey lhe dá um abraço enquanto Edward observa o corpo de seu irmão. O trio sai no carro de Lionel, enquanto Edward diz que agora eles têm a cura e que podem mudar, transformar todos de volta, e que ainda dá tempo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se inscreve no canal para fortalecer e deixe seu comentário. Te vejo no próximo recap.